Olá a todos, eu me chamo Lucas Lopes, sou aluno de Sistema de Informação da Unirio. Eu e meu colega Marcos vamos estar apresentando hoje um trabalho que a gente fez para a disciplina de Segurança da Informação, que fala sobre o OWASP Top 10, né, que é o projeto da OWASP sobre as 10 principais vulnerabilidades que aplicações web estão suscetíveis. E a gente vai estar focando mais na parte de exposição de dados sensíveis, né? Que é uma coisa, é o que mais acontece, né? É um dos tipos de ataques que mais acontece. E, enfim, sem mais delongas, vamos começar aqui. O que é o OASP? O OASP é uma organização que ela visa estar criando uma conscientização sobre como que funciona a segurança da informação, quais são os tipos de vulnerabilidades que as aplicações web ou, enfim, que software em geral está mais suscetível. E ela procura produzir conteúdo, né, sobre esse tema, né, a fim de você de estar auxiliando a comunidade de desenvolvedores ou até dos usuários mesmos a entender quais são esses problemas que estão associados a vulnerabilidades em segurança, quais são os tipos de ameaça, quais são os tipos de soluções que você pode dar para resolver esse tipo de problema, para se blindar desses ataques, né? É, é uma organização que conta com um pessoal muito gabaritado, né? Que está produzindo constantemente conteúdo. E, enfim, vamos passar aqui. O que é o Top 10? O Top 10, como eu já mencionei, é um compilado dos 10 principais ataques, vulnerabilidades, enfim, como que você soluciona esse tipo de problema em sua aplicação que gera esse tipo de vulnerabilidade, algumas sugestões de boas práticas, como que são feitos esses ataques de forma básica, né? Enfim, são realmente profissionais da área, muito bem gabaritados que estão produzindo esse conteúdo, então eles sabem do que estão falando. Enfim, vamos lá. Exposição de dados sensíveis. O que é uma exposição de dados sensível? Basicamente, se você tem, por exemplo, uma conta sei lá, uma conta numa loja online. E lá tem suas informações de endereço, de cartão de crédito e tudo mais. Isso são dados pessoais sensíveis, sabe? Seu endereço, enfim, se alguém sabe seu endereço, a pessoa pode ter acesso aonde você mora, né? Obviamente. Então, não é uma coisa legal. É, Você pode acabar tendo suas informações de conta bancária, de cartão de crédito roubadas, que também não é legal, né? Que acaba tirando tua grana. Enfim, aqui eu compilei nessa apresentação, eu e o Marcos a gente selecionou algumas informações sobre o que são dados pessoais considerados sensíveis, né? Alguns a gente se baseou na legislação da União Europeia sobre o que é considerado dado sensível, né? Então eles falam bastante sobre essa questão de dados pessoais, porque a lei da União Europeia, essa lei da União Europeia, ali fala muito sobre coisas pessoais, literalmente pessoais. Então são questões de origem étnica, sexualidade, enfim, política. E, enfim, a gente. Também tem essa questão de dados genéticos e biométricos processados. O que isso quer dizer? Por exemplo, a sua biometria. Se alguém consegue, sei lá, se você tem uma conta. Sei lá, se você tem um aplicativo de celular que usa aquele recurso de biometria, né? E algum hacker consegue ter acesso a esse dado processado da sua biometria, ele consegue utilizar isso, quem sabe, para ter acesso a banco, a sistemas que têm biometria, a sistemas de acesso, de, por exemplo, porta. Vou dar um exemplo. Na porta da empresa onde eu estagio, a gente usa digital para poder liberar a porta. Então, se o cara consegue ter essas informações biométricas processadas, ele pode dar um jeito de penetrar o sistema lá da porta e, e dar o input com os dados biométricos seus. Enfim, e se passar por você. Questão de falsidade ideológica, não, desculpa. Falsidade identitária, né? Que vulnerabilidade possibilita acesso desses dados? Então, algumas aplicações web que fazem uso de dados sensíveis para, por exemplo, efetuar uma compra, um serviço que você está contratando.
eles requerem esses dados, que esses dados sejam informados. Então, cartão, endereço, enfim, uma gama de outras informações, CPF, identidade, que você vai informar para essa aplicação e se ela não for devidamente protegida, alguém pode ter acesso a essas informações, o que não é legal, né? O que mais? A questão é que, enfim, existe uma gama de formas que você pode blindar sua aplicação contra esse tipo de vulnerabilidade. Então, independente de se você informou informações de cartão de crédito e tal, que são super sigilosas, talvez uma criptografia consiga proteger seus dados, porque se o cara, mesmo que ele consiga ter acesso à sua base de dados, esses dados vão estar criptografados, então não, ele não tem como interpretar aquilo. Né? Aliás, se forem criptografados de uma forma boa, né? E às vezes, né, tráfego de informações em rede mesmo podem ser capturados se você não está fazendo esse tipo de requisição de uma forma segura. Às vezes o cara pode interceptar essa conexão e ele pega o que está sendo transacionado nessa conexão. Então ele vai lá e captura no momento que você está submetendo uma informação, ou então quando você está recuperando uma informação de um sistema no qual você está cadastrado, ele vai lá e captura informação sigilosa que, enfim, pode ser utilizada para fins maliciosos. Então aqui, por exemplo, os exemplos que eu dei de vulnerabilidades que possibilitam esse tipo de roubo de dados, né? Tem a transmissão de dados em texto puro, ou seja, você está transmitindo os dados, se o cara interceptar essa transmissão, como está em texto puro, ele simplesmente vai lá, lê os textos e pronto, pegou essa informação toda. Dados sensíveis armazenados em texto puro, então se o cara conseguir acesso através de SQL injection, enfim, qualquer outros recursos que ele possa usar para ter acesso à base de dados, um servidor, ele pode acabar, se você não tem os dados criptografados, tendo acesso às informações meio que possíveis de serem lidas, né? Uso de algoritmos de criptografia ultrapassados ou fracos. Isso assim, hoje em dia é mais complicado porque hoje em dia já se usam recursos mais sofisticados nesse sentido, mas às vezes se você está usando recursos de criptografia que já é de conhecimento da comunidade hacker que é quebrável facilmente, que é muito difícil hoje em dia, né, quando você vai trabalhar com aplicações web, né, se você está fazendo direito como empresa, é muito simples hoje em dia você se lidar com isso. Já tem algoritmos mais acessíveis de criptografia que são bem seguros, mas vamos supor que você tentou, sei lá, fazer uma criptografia na mão, sei lá, tipo cifra de César. Tipo, porra, o cara vai conseguir criptografar. Quer dizer, descriptografar nem que seja na força bruta. Uso de chaves padrão de criptografia, ou seja, a chave que você usa para recuperar os dados, né? Porque assim, não adianta você criptografar um dado se você não consegue ter acesso a esse dado depois. Então, o que nós usamos em aplicações web para estar recuperando essas informações que estão criptografadas para uso interno e bem intencionado? A gente gera chaves que elas são usadas para decriptar as mensagens ou as informações que a gente tem. E são chaves que, enfim, às vezes você está usando um mecanismo de criptografia que gera lá uma criptografia hash ultra complexa. E aí, como é que eu vou recuperar esses dados? Você ganha uma chavinha, que ela é gerada, para poder estar decriptando esses dados. O que acontece? Às vezes, as pessoas usam o mesmo padrão de chave quando elas estão gerando, né? E se você usa uma mesma chave para criptografar todas as informações do seu banco, que estão ali sendo usadas pela sua aplicação, se o cara ele consegue achar a chave, consegue por algum jeito a chave, ferrou. Ele vai conseguir ter acesso a tudo. Então é importante que você não reaproveite as chaves, que você seja gerando novas chaves para cada tipo de informação, de pacote de informações, para você estar blindando cada vez mais esses seus dados sensíveis. Evitar que o cara, se ele ele consiga acesso a uma chave que você usa para criptografar os seus dados, ele possa utilizar essa mesma chave para outras coisas que você tem ali. Enfim, prosseguindo. Agora são os exemplos de ataque. Eu vou passar a palavra para o meu colega Marcos e, enfim, fique com ele. Boa sorte aí, Marcos. Então, no nosso primeiro cenário, a gente tem uma aplicação web
que armazena dados de cartão de crédito. Muitas vezes isso é necessário, né? Tanto para verificar, no caso de uma compra, ou talvez você, né, seja o aplicativo de um banco na web, então ele precisa ter esses dados quando você realiza, por exemplo, né, você queira verificar a sua conta. No nosso caso aqui, né, por uma questão de arquitetura mesmo, os desenvolvedores resolveram delegar para a base de dados a encriptação dos dados. Ou seja, esses dados privados, esses dados de cartão de crédito, eles vão ser transitados do cliente ao servidor sem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de codificação. E isso só acontece realmente quando eles são armazenados no banco de dados. Entretanto, se você realiza uma consulta, o banco ele retorna esses dados decriptados, né? Torna eles decifrados. Ou seja, se por acaso você tiver outras vulnerabilidades no seu sistema, como por exemplo, você não separa, né? Não distingue entradas válidas e não válidas de formulários, um invasor ele pode realizar um ataque de SQL injection, nem inserir uma consulta que retorne todos os dados de cartões, e esses dados virão limpos, virão decifrados e não vai ser nenhum desafio para o invasor. Já no segundo cenário, a gente tem o caso de senhas protegidas por hash. É muito comum, né? E até uma convenção que as suas senhas elas sejam armazenadas depois de se realizar uma função hash. Hash é uma função que ela vai pegar ela pega um texto, né, pega os dados, ela trabalha, né, com algum tipo de expressão matemática e isso retorna um outro código, né, retorna um código que no qual você não consegue distinguir exatamente o que aquele código que estava antes, né, qual era a entrada, a não ser que você tenha a função de hash. Mas apenas essa função, apenas isso, não é o suficiente para você garantir uma segurança forte, já que existem técnicas como Rainbow Tables e até mesmo se essa função hash for muito simples, ela vai ser quebrada de qualquer forma. Então, se o invasor ele conseguir ter acesso aos dados, mesmo esses dados recheados, ele vai conseguir fazer a regressão. Também, se você não utilizar o salt, que é um dado que você acopla, né, que você concatena ao texto de entrada, no caso a sua hash, você só conseguir voltar ao original se você tiver a função de hash e saber qual é o salt, qual é esse dado. A ausência disso também facilita muito a invasão. O WASP, eles listaram uma série de boas práticas, né? Uma série de convenções e de dicas que são, ao serem utilizadas, aumentam muito a segurança da sua aplicação. Então, por exemplo, é muito importante você classificar os dados que estão sendo processados e armazenados. Você saber exatamente com que tipo de dados está trabalhando. É um dado de cartão de crédito. É a identidade, né? O CPF do meu usuário. Eu preciso armazenar as senhas deles. Preciso armazenar coisas que só ele realmente pode ter acesso. Muito importante ter isso em mente. E ao mesmo tempo você que está acessando aplicações web saber se aquela informação que a aplicação está pedindo, se realmente, né, se você confia que aquela aplicação tenha realmente a segurança necessária para receber isso. Também, depois do momento que você consegue classificar esses dados, você pode aplicar os controles necessários. Então, se você já tem os tipos de dados em mente que estão sendo armazenados ali, você sabe que ações tomar para cada um deles, né? Conforme vai aumentando o nível de segurança que você precisa tomar com esses dados, aumenta as técnicas, né? Você utiliza técnicas mais sofisticadas. Não armazenar dados sensíveis desnecessariamente. Significa que se eu realmente não preciso que aquele dado seja armazenado, vou dar um exemplo aqui, uma aplicação de compra de crédito de celular. Você precisa daqueles dados para você conseguir, né, realizar, efetuar a compra, né? Você precisa dos dados de cartão de crédito, mas você não precisa ter a permanência disso, não precisa guardar isso numa cache, por exemplo. Você não precisa guardar isso na sua base de dados, por exemplo, né? Então, se esses dados eles não são necessários, né, a permanência desses dados não são necessárias, então você não armazena, você realiza a operação que tem que fazer e pronto, acaba com esses dados. Garantir que todos os dados que são armazenados, né, agora sim, realmente é necessário eu ter armazenamento
de dados sensíveis. Então você tem que garantir que esses dados são encriptados, você tem que garantir que só realmente aquela pessoa, só realmente o usuário, o dono desses dados, eles é que vão ter acesso à totalidade deles. Utilizar algoritmos, né, utilizar protocolos, utilizar funções de hash que sejam fortes, que sejam reconhecidas, que tenham, né, comprovadamente a sua eficiência, né, que seja registrado. Isso é muito importante, então, você manter isso durante o tempo, porque as tecnologias evoluem, novas formas tanto de garantir segurança como novas formas de quebrar segurança são descobertas, né, conforme o tempo passa, então é muito importante você ter essa constância na vigilância das suas técnicas de segurança. Algumas coisas são indicadas, por exemplo, forçar o uso de encriptação com o HSTS. Aí já são técnicas que o WASP eles já indicam para todo mundo que consulta, né, para os desenvolvedores que consultam, utilizarem. Desativar cache, por exemplo, para respostas que contêm dados sensíveis. As páginas web, muitas vezes eles armazenam, né, utilizam-se de cache, que é um tipo de forma, uma forma de você armazenar esses dados no, no computador do cliente, né, no dispositivo do cliente, e esses dados eles armazenam uma série de informações sobre a navegação do usuário. E uma dessas informações pode ser os dados que estão sendo transferidos, estão sendo trafegados. Agora, se aquilo ali é um dado sensível, né, você não pode utilizar um serviço como cache. Até porque o invasor, se esse invasor ele consegue o dispositivo desse usuário, ele tem, né, técnicas, ele tem formas, recursos para ele descobrir essas caches e pegar essas caches, e ele vai ter consegue ter os dados limpos, né? Então não é aconselhável a utilização de cache para quando você precisa trabalhar com dados sensíveis. Algumas senhas, né, alguns algoritmos de hash, de criptografia, eles são indicados aqui pela WASP, por exemplo, o Argon2, o Scrypt e o Bcrypt. Esses algoritmos eles são algoritmos notáveis. O Argon, por exemplo, foi vencedor em uma conferência de segurança, enfim, e vários algoritmos de hash foram apresentados, e ele foi o grande vencedor de 2015, se eu não me engano. Então, assim, são realmente algoritmos de exemplo na parte de segurança e são indicados por aqui. E é isso, pessoal. Muitas das informações que nós utilizamos aqui veio do site oficial da WASP, mas nós também pegamos do General Data Protection Regulation. Vocês podem verificar, né, pesquisando no Google, vocês encontram essas informações e muitas outras coisas sobre o WASP, sobre o Top 10. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.